Olá, Pai do Senhor, eu sou o pastor JC Silva, conectado na lição da classe Conectar Mais Jovens da Escola Bíblica Dominical para abençoar sua vida e seu ministério. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, seus comentários, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais e diga de qual cidade você está conectado. Adquira o e-book Os Relacionamentos e Seus Vínculos, Influências que Interferem na Construção da Personalidade do Conhecimento. Clique no link na descrição do vídeo e fixe nos comentários da lição e leia aí a sinopse desse e-book. Hoje o foco é na lição de número 10, um líder por excelência. O versículo do dia é Gênesis capítulo 47, versículo 23, que diz: Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Como verdade aplicada, o pastor César Rosa Pereira, que é o comentarista da lição deste trimestre, ele afirma que a liderança de José fez de Faraó o homem mais poderoso daquela época. O texto de referência está em Gênesis capítulo 47, versículos 13 a 20, onde relata a intensidade e também a amplitude da crise que se implantou no mundo daquela época e a forma brilhante como José, sob a bênção de Deus, administrou aquela situação de extrema adversidade sem se autopromover ou se autobeneficiar em nenhum momento, e tornando o faraó do Egito, Apopi I, ainda mais rico e ainda mais influente não só no Baixo Egito, onde ele governou por 40 anos, como também no Alto Egito. Tire um tempo aí e faça a leitura desse texto que está em Gênesis capítulo 47, versículos 13 a 20. O lexicógrafo Aurélio ele define o termo líder como sendo o substantivo que descreve uma pessoa que representa, chefia, comanda e orienta um grupo ou uma corrente de opinião quanto a ações que devem ser tomadas ou deixadas de tomar e quanto a ideias que devem ser defendidas ou combatidas. Apesar de etimologicamente falando, líder se tratar de uma pessoa que representa, chefia, comanda, orienta e com isso ser responsável em realizar treinamentos de seus liderados, na atualidade as pessoas que ocupam cargo de liderança são obrigadas a se preocupar mais com a geração de sucesso e expansão, com a difícil meta de fazer as coisas acontecerem para evitar serem ejetadas do sistema, do que tomar tempo com treinamento e orientação como uma autoridade representativa que, além de tudo, ensina com o seu exemplo. Tudo porque o sistema age como um rolo compressor e quase não permite se gastar tempo treinando, instruindo e orientando. Antes de as pessoas serem treinadas, elas já precisam produzir, bater metas, e isso tem produzido uma geração de pessoas frustradas e excluídas do mercado de trabalho. Até porque, para ser treinada, orientada e comandada, a pessoa na atualidade ela já precisa ter recursos próprios para se custear no sistema. Mas sem treinamento, sem orientação e sem um chefe, como é que uma pessoa pode produzir para se autocustear? Como um paradigma para a sua época, José, desde muito cedo, ele teve que se ajustar aos ambientes hostis nos quais ele estava inserido e quase que de forma autodidata ele aprendeu a liderar, a administrar as crises de modo a se tornar um referencial altamente positivo, apesar de odiado por seus opositores. Ser um líder é ser fruto de um processo e não o resultado de um instante. É impossível que uma pessoa queira exercer liderança em quaisquer ambientes sem que ela se submeta ao processo que deve iniciar com o autoconhecimento pessoal. Há questões que as pessoas se recusam a conversar com elas mesmas e esse impasse ele precisa ser resolvido, pois a primeira coisa que um líder deve saber é lidar consigo mesmo. Certo autor diz que se alguém quiser mudar o mundo, deve primeiro mudar seu guarda-roupa. Ou seja, primeiro precisa promover uma mudança em si mesmo. O almirante da Marinha Americana William McRaven, anos após um intenso treinamento para se tornar um guerreiro no grupo de elite da Marinha dos Estados Unidos, onde ele teve que primeiro aprender a arrumar a própria cama, ele surpreendeu o mundo em uma palestra na Universidade do Texas com a frase: "Se você quer mudar o mundo, arrume a sua cama." Depois de deixar todos com a pulga atrás das orelhas, ele concluiu: ao arrumar a sua cama pela manhã, você cumpre a primeira tarefa do dia e ela te dará um pequeno orgulho e a motivação para concluir mais outra tarefa. E a partir dessa pequena tarefa, você concluirá muitas outras tarefas maiores
ao longo do seu dia. É incrível como o simples ato de conhecer a si mesmo e como tarefas simples impulsionam a pessoa a empreender grandes projetos e a alcançar grandes façanhas. Quem se recusar a liderar a si mesmo e a fazer coisas pequenas nunca terá êxito ao liderar outras pessoas, outras ideias e a empreender grandes projetos. Inicie a sua liderança gerenciando, administrando os seus próprios impulsos. Essa pode ser uma das tarefas mais desafiadoras que a pessoa deva encarar e se resolver, pois os impulsos, apesar de não serem vistos, eles são responsáveis pelos estímulos e pela hesitação da pessoa em fazer ou deixar de fazer algo. Os impulsos são gerados pelas crenças funcionais e disfuncionais internalizados pela pessoa e pelas suas preferências e os seus desejos pessoais. É o que está por trás das ações, das não ações de uma pessoa, que faz com que sejam travadas guerras internas entre o Espírito de Deus e o espírito humano tendente às práticas pecaminosas. Paulo chegou a dizer em Romanos capítulo 7, versículos 15, 17, 22 e 23: Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Depois Paulo orientou em Gálatas capítulo 5, versículos 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Salomão afirmou em Provérbios número 16, verso 32, melhor é o longânimo, o que tem autocontrole, do que o valente, o que governa o seu espírito, do que o que toma uma cidade. Não adianta uma pessoa subjugar nações e ser escravo das suas próprias paixões, como ocorreu com Alexandre o Grande, que conquistou o mundo e, num ataque de raiva, ele matou Clitos, o seu melhor e mais fiel amigo, depois se arrependeu amargamente. Imagine se José deixasse de considerar a seriedade com que ele deveria lidar com seus impulsos e mantê-los sob controle. Diante dos aborrecimentos de seus irmãos, da mentira escancarada da esposa infiel de Potifar, das injustiças sofridas e das decepções em sua caminhada, ele teria feito muitas besteiras e seu fim seria lamentável. José soube gerenciar, administrar, liderar, inclusive os seus impulsos sexuais no auge da sua juventude. Deixar de gerenciar bem a si próprio, de liderar bem a si mesmo, é tornar a vida ainda mais difícil e construir o próprio fracasso pessoal. O pastor César Rosa Pereira, ele lembra bem que os curtos períodos de treinamento aos quais as pessoas são submetidas na atualidade focam em treinar as pessoas a lidar somente com o sucesso, com as conquistas, com a fama, com o glamour, mas nunca a lidar com o caos, com as perdas e com os lugares isolados, distante dos pódios. É muito importante que os dois lados eles sejam incluídos nos processos de treinamentos e que cada pessoa conheça seus limites, suas competências, suas potencialidades, como também suas deficiências para ter condições de manter o equilíbrio e também manter a resiliência nos dois extremos. José, antes de qualquer sucesso na vida, ele teve que superar suas percas. Perca da afetividade dos irmãos, perca da mãe ainda aos 9 anos de idade, perca da família e do seu lar aos 17 anos, perca da confiança de Potifar, perca da liberdade, e tudo indicava para a perca da possibilidade de um futuro promissor e da possibilidade de ele construir uma família e de rever o seu pai ainda com vida. Em meio a toda sorte de revés na vida, José ele gerenciou, ele liderou sua fé em Deus, sua autoestima e seu desejo de vencer, de superar, de sobressair na vida. Da fraqueza ele tirou força. Quando ele se viu fragilizado, ele agiu como alguém extremamente forte. Ele se esqueceu das coisas ruins que para trás ficaram e avançou, acreditando nos sonhos de Deus para a sua vida, que ardiam em seu coração resiliente, confiante na intervenção divina. O escritor motivacional Augusto Cury, ele afirma que sem liderar a emoção é impossível dar musculatura ao pensamento estratégico, à arte de negociar e à habilidade de reinventar-se. Prosperar em circunstâncias favoráveis, qualquer pessoa consegue,
Mas se a pessoa se submeter ao treinamento divino na dependência de Deus e tiver um treinamento quanto aí a forma de lidar, de gerenciar também as suas percas, ela verá que é possível prosperar também em circunstâncias improváveis e em circunstâncias recheadas de acontecimentos decepcionantes. Por ser uma pessoa bem resolvida quanto às suas emoções, José sabia que dependia apenas dele mesmo para que, na dependência de Deus, ele pudesse superar todas as adversidades que se pusessem à sua frente. Por isso, mesmo distante de sua pátria-mãe, sem a proteção do pai, considerado um caso encerrado pelos seus irmãos, num cenário de solidão e abandono, ele não ficou esperando pelos outros, aproveitou as oportunidades que teve e deu o melhor de si, e sem ter nada além da vida e também da sua fé, quando teve algo material nas mãos entregue por Potifar, ele se esmerou ao máximo para surpreender seu senhor com a sua capacidade de administrar tudo no temor do Senhor. José trabalhou com seriedade e assim como ele administrava bem a sua própria vida, ele se tornou aí um grande líder dentro da casa de Potifar, um excelente administrador de todos os bens de seu senhor. O sábio Salomão e também o apóstolo Paulo, em forma de exortação, eles traduziram em palavras as atitudes de José. Tudo que lhe veio à mão para fazer, ele fez conforme as suas forças, ele fez de todo o coração, como servindo a Deus e não aos homens. Uma grande lição para os cristãos da atualidade que devem deixar de agir de forma medíocre e primar pela excelência em tudo que fazem e na forma como fazem, na busca por resultados que de fato comprovem que são líderes eficientes nos ambientes nos quais eles foram colocados por Deus. José já havia se destacado na forma como ele sobreviveu ao ódio dos próprios irmãos, aos maus tratos dos mercadores de escravos, à desconfiança inicial de Potifar e à difamação da esposa infiel de Potifar. A prisão seria apenas mais uma excelente oportunidade de ele demonstrar de fato que ele era um líder nato, um representante de Deus na terra, uma autoridade impossível de passar no anonimato, um comandante capaz de orientar as pessoas de forma sustentável quanto às ações a serem tomadas ou deixadas de tomar e quanto às ideias a serem defendidas ou combatidas. Impressionado, o carcereiro Mo, ele nunca havia visto uma pessoa tão nobre e apesar de não ter autoridade para tirá-lo de lá, por ter convicção aí de sua inocência e a certeza de que lá não era o seu lugar, logo o carcereiro Mo, ele procurou fazer algo para tornar a sua estadia na prisão menos dolorosa. O colocou como responsável por todos os demais presos e por tudo que era realizado na casa do cárcere. Novamente, José se destacou como um grande gestor, inclusive quanto à preocupação com o bem-estar físico e emocional dos presos. De acordo com o programa Brasil Mais do governo federal, a gestão de pessoa melhora os resultados que devem ser alcançados, desenvolve competência e as habilidades das pessoas, dissemina conhecimentos para a geração de novas lideranças, melhora a performance e aprimora o gerenciamento dos recursos humanos, focado na melhoria da gestão de recompensa, promoção, reconhecimento, atração e retenção de talentos. O pastor César Roser Pereira, ele afirma que a gestão de pessoas gera pessoas mais felizes e realizadas, que se dedicam mais no que fazem e promovem benefícios diretos às empresas para as quais elas trabalham. As pessoas passam a se sentir como parte do processo e, com isso, o engajamento se torna uma realidade no dia a dia. Uma pesquisa realizada pela Gallup Organization, realizada com mais de 5.000 líderes em todo o mundo, ressalta que existem 7 habilidades importantes para uma liderança de sucesso: autoconhecimento, visão estratégica, maximização de valores, experiências desafiadoras, cultivo de talentos, construção de alianças e aprendizado permanente. Essas habilidades são evidenciadas em José pela forma como ele liderava e administrava as situações e as pessoas nos ambientes nos quais ele estava inserido. O mesmo deve ocorrer nas lideranças da atualidade, tanto nos ambientes seculares quanto nos ambientes familiares e religiosos. Vale frisar que antes de administrar o Egito, José teve que administrar suas duras percas e sobreviver num mundo desigual e também injusto. Como ele decidiu ser obediente e resiliente na dependência de Deus, ele alcançou a posição que nem mesmo Faraó havia imaginado que colocaria alguém no seu governo. Disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu.
Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono serei maior que tu. Eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Da mesma forma como Deus fez José prosperar, Ele pode fazer você prosperar naquilo que você propuser a fazer na dependência dele. Quer ter os mesmos resultados que José? Tome as mesmas atitudes que ele tomou e faça as coisas como ele fez. Ele era duro, mas era justo e tratava as pessoas de forma igualitária, independente de suas posições políticas e ideológicas. Diferentes tipos de pessoas vinham de todas as terras ao Egito para negociar com José e comprar alimento, e José foi o gestor do Egito em um dos piores períodos da história da humanidade, atendendo a todos e, em alguns momentos, não agradou a todos, mas liderou de forma digna. No reencontro com seus irmãos, não pensou em vingança ou em retaliação. Com seu coração sarado pela graça de Deus, José cuidou deles até mesmo depois da morte do velho pai Jacó. Enquanto seus irmãos imaginavam que José iria se aproveitar da morte do pai para se vingar deles, José demonstrou que Deus já havia ressignificado o seu passado, lhe dado honra, autoridade e poder para dar sobrevida aos seus familiares e aos demais cidadãos do mundo da época. Nas situações de adversidade e aflições da vida, a ordem nunca deve ser invertida, sob pena dos desastres serem inevitáveis. A forma como José liderou os projetos para amenizar a crise que se implantaria e como ele administrou o Egito no decorrer dos 7 anos de profunda escassez e improdutividade surpreendeu não só Faraó, mas o mundo inteiro. Um reles escravo orientado por Deus apresentou a solução para o problema, organizou a estocagem dos grãos, orquestrou a distribuição e também o controle de mantimentos e dos recursos que entravam nos tesouros de Faraó Apopi I, negociou de forma brilhante, gerou riquezas para o Egito, fortaleceu ainda mais Faraó Apopi I e ainda forneceu semente para os produtores plantarem e ficarem com uma parte para abastecer suas famílias e o restante ser estocado nos armazéns de Faraó. O pastor César Rosa Pereira faz uma pergunta pertinente e eu aproveito aqui para implementá-la. Você estaria disposto a ser exemplo e referência positiva em tudo que faz, na forma como faz e nos motivos que te levam a fazer ou deixar de fazer algo, inclusive a obra de Deus, e vir aí a influenciar sua geração? Você está disposto a isso? É propício lembrar o que Jesus dirá a quem se mostrar fiel e administrar bem tudo que lhe for colocado nas mãos. Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Alguém pode argumentar e dizer que não possui nada, nem mesmo um pouco, para ser fiel no pouco e ser colocado por Deus sobre algo maior, sobre muito. Concordo que possivelmente você não tenha nada material em suas mãos que você possa dizer que é seu para produzir e também multiplicar. Mas assim como José, Deus te deu a vida e por meio da fé na dependência de Deus, você pode aproveitar as oportunidades também dadas por Deus para de forma excelente exercer liderança nos ambientes que Deus tem permitido que você esteja inserido, a começar na sua família, se expandindo na sociedade, no trabalho, no ambiente educacional, nos relacionamentos, na comunidade cristã que você faz parte e em tantos outros ambientes. Procure ver além dos problemas, das dificuldades, das adversidades da vida. Deixe de vitimismo e de viver sem fazer a diferença positiva para você mesmo e depois para as pessoas à sua volta. Decida glorificar a Deus em sua vida por meio de tudo que você faz, na forma como você faz e nas motivações que te levam a fazer ou deixar de fazer algo. Quer alcançar resultados excelentes? Trilhe os caminhos da excelência, alcance graça diante de Deus e dos homens, seja um líder temente a Deus, zeloso, excelente, humilde e responsável. Até o próximo encontro, conectado na lição, prossiga na paz do Senhor.